Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. A gente tem a maior honra aí de estar gravando aqui o nosso segundo podcast. E o poder do encantamento dos clientes é um tema que enche a gente de alegria, que a gente gosta muito de falar, a gente gosta muito principalmente de praticar. Então eu queria agradecer aí cada um que está ouvindo, cada um que se disponibilizou aí de estar participando junto com a gente disso. E eu tenho uma convidada de honra aqui para apresentar para vocês. Acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido eu falar dela. E quem ainda não tinha ouvido vai ter a oportunidade de conhecer aqui a Márcia. Márcia, queria agradecer demais você aí de ter vindo aqui. Obrigada, Guilherme. O prazer é meu de estar aqui participando desse podcast com você. Legal, legal. A Márcia, pessoal, para quem não conhece, ela é proprietária de uma consultoria especializada no nosso segmento, no setor de joias, joias folheadas, bijuterias, que é de GNG Design e Negócio. Márcia, conta pra gente um pouquinho sobre o teu negócio, sobre essa consultoria aí que enobrece tanto aí, que ajuda tanto a desenvolver o nosso setor. Nosso setor é muito específico, né, Guilherme? Então, a ideia da DGNG é ser uma consultoria focada no setor de joias folhadas e bijuterias e com o foco de transformar, usar a ferramenta do design como solução para solucionar negócios. Então, há mais de 15 anos a gente vem trabalhando, né, dentro do setor joalheiro há mais de 30 anos. E para mim é um prazer estar aqui com você, acompanho as Arpelon de perto, sou fã das Arpelon, suspeita por estar aqui, legal, então é um prazer enorme estar aqui. E foi muito legal porque quando eu convidei a Márcia, eu tava numa insegurança, será que ela vai aceitar, não vai topar? E na hora que ela já topou, me respondeu, eu falei, não, muito obrigado aí, que coisa boa. Imagina. Eu acho que não tinha pessoa melhor aí para estar dividindo comigo hoje essa gravação desse podcast para uma data tão especial que é homenagear o nosso cliente no Dia do Cliente. E o objetivo, né, além de homenagear todos vocês, é também materializar o que sempre norteou a nossa história, a nossa trajetória, né? Algo muito valioso que é ouvir e se relacionar com nossos clientes, e isso é uma característica também tanto das Arpelon quanto também da DGNG. Com certeza, né, Márcia? Acho que é um ponto fundamental. Hoje não tem como a gente... Com essa mudança toda do mundo, né, Guilherme? Eu falei, o mundo mudou, principalmente nesses últimos 2 anos, e mudou de uma forma muito consistente. E não tem mais espaço, né, para empresas que não praticam isso o tempo todo. Porque nós não somos os mesmos. Você é o mesmo de 2 anos atrás, Guilherme? Com certeza não, né? Então a gente precisa entender o que será que você está querendo dizer agora, o que será que eu estou querendo dizer, que empresa está querendo me escutar, né? É um desafio. Isso aí. Quando a gente fala em encantamento, né? O que é o encantamento? Porque o encantamento muitas vezes parece ser algo muito simples, mas ele é um processo que, por mais simples que ele seja, ele é extremamente profundo e ele pode ser muito estratégico também e necessário nessa era em que a gente vive agora, em que as relações elas precisam ir muito além daquela simples relação comercial. Então a gente precisa sempre estar praticando para fazer algo inédito, inesperado e muitas vezes surpreendente, né, Márcia? E daí entra um pouquinho naquilo que a gente estava conversando sobre a empatia, né? O que hoje a gente pode estar usando dentro da nossa empresa para estar praticando a empatia. Com certeza. E eu acho, Guilherme, que tem, até nessa mudança toda que a gente está falando, acontece que as pessoas estão com uma sensibilidade muito mais aflorada, estão muito mais carentes. Então, a importância de ter uma escuta empática em relação às pessoas é fundamental, até para a gente poder entender o que de fato elas... Porque talvez nem elas, verbalizando, elas consigam dizer o que elas sentem, ou quais são as expectativas, ou quais são as frustrações delas neste momento. Então, estar atento em todos os sinais, e ele acontece de todas as formas, ele acontece na linguagem corporal, ele acontece através da fala, ele acontece através dos sinais. É importantíssimo a gente estar atento a todos esses sinais para poder encantar o nosso cliente. E muitas vezes a gente, num problema de um cliente, a gente consegue transformar aquilo numa solução encantadora, né? Então, olhar para aquele problema como se fosse nosso e praticar algo para fazer com que aquilo se transforme num encantamento pode ser algo muito estratégico. Fundamental, porque a empatia o que é? É se colocar no lugar do outro. Mas como que a gente pode fazer? Quais seriam as ferramentas que a gente poderia usar para criar uma escuta empática? A primeira coisa, posso dar umas dicas aqui, Guilherme? Por favor, vai ser ótimo.
As dicas que eu daria para você poder, porque eu acho que assim, a gente às vezes tem uma confusão achando que porque a gente é uma empresa pequena ou porque o nosso tamanho não é tão grande, poxa, só eu atendendo, eu não preciso ter uma estrutura de uma empresa. Sim, a empresa, 2 pessoas estabelecendo uma relação comercial é uma relação empresarial. É isso então mesmo. você precisa entender que o seu papel nesse momento é um papel de escutar o seu cliente. Seja ele seu amigo, seja esse cliente um conhecido, seja uma pessoa que você esteja vendo pela primeira vez. Então, você precisa criar perguntas abertas para esse cliente, né? Essa é uma dica que eu dou muito importante. Ó, pessoal, vamos prestar atenção aí, que essa dica vale ouro. E é verdade, porque se você perguntar para o cliente, você gosta de dourado? Ele fala, não. Encerrou a conversa. Agora, se você perguntar para ele, você prefere o dourado ou você prefere o prateado? Ele vai dizer, eu prefiro o dourado por causa disso, disso, disso. E você conseguiu ter algumas informações sobre a percepção dele em relação ao dourado ou prateado. Ou ele vai ter uma reação imediata, tipo, não, eu detesto prateado, eu gosto do dourado. Ou nessas horas ele vai te dar um gatilho que vai muito além da cor do banho, da cor do metal. Pode ser que nessa hora ele te dê uma dica para você seguir com algo muito mais especial. Ou até ele te devolva com uma própria dúvida. Você Também. sabe que às vezes eu não sei, o que você acha que está vendendo mais agora? O dourado ou o prateado? Então, olha como a gente tem que estar preparado para poder atender esse cliente, porque a gente tem que entregar as perguntas abertas, escutar e estar preparado para manter e atender as demandas dele. Então, poxa, qual é seu público? Aonde você está? Qual cidade você está? Para que tipo de público você vende? Qual é o perfil do seu negócio? E precisa estabelecer uma conversa com esse cliente para entender em que universo ele está, porque às vezes o que é ótimo para um, na região dele não vai ser muito boa. Exatamente. O que é ótimo para o que está estourando de vender hoje, de repente para ele não seja o produto certo em relação ao perfil de público dele. Então estabelecer uma conversa antes de praticar a venda, de fato, é fundamental. E aí a gente está trabalhando a empatia dentro disso, que é entender as dores, as felicidades, as alegrias, as expectativas desse cliente para poder entregar uma devolução que às vezes não é nem a venda. Às vezes é uma forma de apresentar o produto, a forma de cuidar do produto, de divulgar o produto. Exatamente. Então você concorda com a frase que vendedor que não pratica empatia hoje em dia não tem nem espaço no mercado? Nem é vendedor, né? Aliás, eu já nem falo que nem... Primeiro que eu gosto... Não dá nem pra chamar de vendedor, Não então. dá. Primeiro que eu já acho que vendedor já é uma profissão em extinção. Hoje a gente tem que ser um consultor de vendas. Exatamente. Né? Um consultor de vendas, ele traz um pacote muito mais amplo de ferramentas do que só sentar e entregar produtos, né? Um encantador de clientes também, encantador né? de Consultor clientes, de vendas, exatamente. encantador de clientes, isso mesmo. E falando um pouco também sobre encantar, a gente sabe que encantar acaba sendo muitas vezes uma ferramenta de marketing, né? Uma ferramenta muito estratégica, só que ao mesmo tempo ela tem que ser muito genuína, porque se a gente também faz algo que o cliente perceba que aquilo não é de coração, que não é lá de dentro que está vindo, pode também colocar tudo por água abaixo. Então praticar esse encantamento de uma forma genuína, mas ao mesmo tempo estratégico, pode fazer com que de repente todo o investimento, de repente não, né? Faz com que todo o investimento que de repente a marca usa para encantar o cliente volta e retorna para a empresa, para a marca que fez isso. E eu tenho um exemplo muito simples de um caso que retrata bem esse cenário que você está falando. O cliente, ele se sente especial. Ele não entende que você atende um leque enorme de clientes. Ele entende que quando ele chega, ele é especial e ele quer se sentir especial, né? Então é fundamental que você faça com que ele se sinta um cliente especial, diferenciado, de forma genuína. E como que você entende isso? Conhecendo profundamente seus gostos, seus hábitos. Eu tenho um exemplo que ilustra muito bem isso. Em um varejo que eu trabalhei, no que eu prestei consultoria há muitos anos. Do nosso setor. Do nosso setor, legal. Exato. Ela era uma cliente que vinha sempre com uma frequência e ela pedia um café. E quando a vendedora trazia o café com o adoçante, um pacotinho do adoçante, um pacotinho do açúcar, e ela falava, o meu café é sem açúcar. Isso uma vez. A segunda vez, ela falou, a vendedora trouxe novamente o café com o pacotinho de açúcar. Muito bem treinada. Muito bem treinada, exatamente. E ela falou, o meu café é sem açúcar, né? Só na terceira vez
Daí, na terceira vez, essa cliente trouxe de novo o café com sachê de açúcar e adoçante. E ela falou assim, poxa vida, será que vocês ainda não sabem que o meu café é sem açúcar? Quer dizer, então ela estava tendo uma frustração naquele momento porque ela estava sendo tratada exatamente igual a todas as outras, sendo que ela já havia sinalizado qual era como ela gostaria de ser atendida, né? Legal. E de repente que isso, além de ter transformado a relação ali do café e começar a servir o café do jeito que ela queria, talvez isso tenha servido de exemplo para a vendedora nas próximas vezes com os outros clientes, de repente descobrir se o cliente quer com açúcar, quer com adoçante ou quer sem nada, para conseguir já encantar ele sem ter que ser tão alertado pelo cliente. E aí a minha pergunta é outra ainda, Guilherme. Será que a vendedora nessa hora não tinha que ter uma observação sobre esse cliente? Com certeza. Não é? Então eu falo, se você vai receber a sua cliente de uma forma, se você quer realmente encantar a sua cliente, você tem que conhecer e cabe um caderno de anotação, você fazer anotação sobre essa cliente. Legal. Para você poder surpreendê-la de uma forma positiva no próximo atendimento. Bacana. E às vezes no próprio sistema em que você cadastra o cliente, você pode ter um campo ali em que você vai colocar algo que o cliente vai se sentir mais especial ainda, né? E daí você fala, puxa, mas eu vou ter que colocar até se ela toma com açúcar ou sem açúcar o café? Sim. Sim. Sim, porque para ela aquilo é um momento fundamental. Legal. Ela se sentiu especial através disso. Teve uma situação com uma cliente nossa da Zarpelon que fez a gente mudar também um procedimento nos nossos showrooms, que foi que ela, toda vez que ela ia para fazer a compra, ela esquecia o óculos de grau dela, porque ela usava um óculos mais para leitura, não era um óculos habitual em que o tempo inteiro ela estava usando, e isso fez com que a gente providenciasse esses óculos, esses prontos que você compra no mercado, mas que no momento em que a pessoa esquece o óculos dela, quebra um super galho. E quando a gente ofereceu o óculos para ela, ela ficou numa alegria tão grande, a gente viu aquilo de uma forma tão fácil e barata da gente encantar ela, que a gente acabou transformando isso para todos os nossos showrooms hoje terem os óculos ali nos graus mais padrões que acabam existindo, para a gente conseguir estar praticando isso com os clientes que acabam passando pela mesma situação dela. E agora, é uma questão importante que você está falando. É obrigação sua fornecer óculos de grau para sua cliente? Teoricamente não. Não é? Então é isso que eu falo, o encantamento ele vai além, né? Você observou, para você poder trazer essa solução para o seu showroom, você teve uma observação. Vocês estavam atentos a observar as necessidades que estavam acontecendo do cliente e falou, poxa, eu posso ajudar meu cliente nessa questão. Então eu falo, a solução às vezes está fora da nossa caixinha, né? De pensar que no pacote atendimento, cadeira, mesa, café, água, né? Tá indo muito além disso. Então, pessoal, como que fazer algo inédito, né? Como a gente praticar algo inesperado, algo que vai surpreender o nosso cliente de uma forma que ele não tinha imaginado, que ele não foi para lá esperando isso, mas que talvez isso faça toda a diferença. A gente tem muitos exemplos também quando a mãe vem com o filho, né? Ter um lápis de cor, ter um desenho para colorir, ter algo que realmente vai distrair aquela criança e que a mãe, naquele momento de paz que ela vai se encontrar, consiga. E sem ficar com a culpa de que o filho tá sem dar atenção pro filho, que ela fica naquele conflito e acaba não se envolvendo na compra, né? Exatamente. Às vezes a mãe fica até constrangida de estar com a criança, é o momento que ela vê que a empresa está preparada para aquilo, ou seja, seu filho é muito bem-vindo aqui a ponto de eu ter me preparado para receber ele. Não, e a gente teve sinais tão importantes disso, às vezes é de uma forma tão simples. Eu lembro tanto, né, no momento de pandemia do delivery, né, que agora olha só, a gente passou tudo isso, mas a gente virou mais híbridos agora, né? A gente aumentou o número o iFood virou a nossa grande ferramenta, né? Mas vira aquele bilhetinho do restaurante, né? Tipo, feito com muito carinho, papotei pra você. Eu falo, é uma coisa, vem com um coraçãozinho, né? Márcia, o que você achou? Eu falo assim, é uma coisa que sempre quando chega eu falo, poxa, que alguém cuidou de mim, né? Eu nem sei quem é a pessoa, mas alguém cuidou de mim, né? Acho que isso é uma atenção sempre importante. Super exemplo. Ou de repente naquela loja em que tem um banheiro interno também, tem um cuidado especial para que a hora que o cliente entre no banheiro ele encontre algo também inesperado, algo surpreendente, em que ele vai ver o carinho que tiveram com ele. E tirar ele, às vezes, de um momento de constrangimento, né? Que às vezes ele pode ter esquecido uma escova de dente, por exemplo, ele pode ter esquecido uma pasta de dente e ele tá constrangido porque ele foi almoçar. Então, pensar em tudo isso é essa atenção e essa escuta empática que a gente tem em relação ao cliente, que é de se colocar no lugar dele e encontrar soluções, às vezes, tão
tão simples, né, Guilherme? É mas que transforma a disposição dele e o foco de atenção dele na hora da compra. Legal, e também se disponibilizar a ter esse investimento dentro da marca, né? As marcas muitas vezes elas enxergam isso como um gasto, mas na verdade isso acaba sendo um investimento. Total. Né? Tem estudos, inclusive, que falam, né, que toda a economia que você quer ter com as experiências para os clientes, você corre o risco de gastar o dobro, tendo que oferecer desconto depois para conseguir vender o produto. Exatamente. Eu vejo também muito isso, também, Guilherme, quando você, quando a cliente, você está atendendo, quando a consultora está atendendo o cliente e ela não está prestando atenção no que o cliente está pedindo de fato e vai tentando fazer aquela coisa de empurrar qualquer coisa, né? Porque ela não está escutando, atenta no que ele está pedindo. Esse produto vai voltar, porque não vai ser o produto correto para ela. Isso. Né? E aí a gente volta com um cliente mais insatisfeito e com um produto que já passou até o tempo de venda dele. Né? Então, se essa consultora está atenta mesmo e trazendo soluções para ele, com certeza esse produto vai ser vendido e o cliente volta feliz para refazer uma compra, né? E aí o ciclo não para, não né? Para. Aí é uma roda que não para de girar. Isso é bom demais, isso é bom demais. E aí, Márcia, a gente também precisa fazer com que todo mundo que está ouvindo aqui esse podcast se anime a praticar cada vez mais o exercício do encantamento no seu negócio, independente do tamanho, como você falou, né? Sendo 1 para 1, a gente já pode estar encantando, e principalmente a partir do momento que comece a notar a diferença que isso vai fazer no seu negócio, a ideia é que também, da mesma forma que a roda não pare de girar, a roda do encantamento também não pare de girar. E manter o encantamento é um desafio também, né? Porque eu falo assim, mais do que encantar o cliente, é manter o cliente encantado. Porque se a gente não fizer isso com uma atenção, em algum momento a gente pode frustrar esse cliente ou ter uma decepção e esse encantamento encerra e isso é o que eu falo, vira um prejuízo maior ainda. Então, como que é manter esse cliente encantado? Eu tenho que estar sabendo quanto tempo faz que ele não vem na loja, por que ele não está vindo. Uma vez eu tive um caso de uma cliente que ela estava insatisfeita porque ela teve um problema e ela não entrou, ninguém entrou em contato com ela, ninguém perguntou por que ela não veio na outra feira ou no outro evento. E ela falou assim, poxa vida, eu não era nem importante pra vocês, porque eu não fui porque eu tava brava com vocês e vocês nem perguntaram por que eu não vim mais na feira. Então eu falo, olha como é importante a gente estar atento em quem são as pessoas que fazem parte e manter esse encantamento né, ligando para perguntar como é que foi a viagem, como é que ele tá, os filhos, como é que a gente manter o relacionamento. Exatamente. É isso aí. Eu até separei aqui 2 dicas de livros pro pessoal que queira se aprofundar um pouco mais no assunto. Tem o Jeito Disney de Encantar o Cliente, que é um livro fantástico. É um livro fácil de ler, rapidinho de ler, em que eles trazem exemplos que a gente consegue sim adaptar para o nosso negócio, independente do tamanho que é. Eu estava comentando até com a Márcia antes da gente começar a gravação que na Disney, dentro dos parques, alguns colaboradores eles têm dentro da pochete utensílios de corte e costura, agulha e um fio, caso alguém tenha algum imprevisto ou de repente um curativo. Porque a pessoa às vezes vai pro parque, ela não imagina que vai rasgar a roupa ou que vai acontecer algo nesse sentido. E acontece. E que é uma solução maior, né, uma forma maior de encantar alguém que de repente não ia se sentir confortável dentro de um lugar que foi para se divertir. E de repente a solução está ali num colaborador que já vai se disponibilizar. E pensando de uma forma bem prática em relação a isso, né, Guilherme? Se você rasgou a sua roupa, você vai embora. Exato. Você vai embora, ou você não vai em mais nenhum brinquedo. Então, olha como isso pode reverberar de outras formas, né? Então, é muito importante entender isso, que acabou, esse cliente vai continuar. Vai além do encantamento, né? Porque esse cliente é o cliente que vai conseguir, vai continuar consumindo, vai querer voltar com certeza. Exatamente. E também outro livro também que eu queria deixar aqui como dica para vocês é o livro O Poder do Encantamento, do José Galó, que é o da Renner, né, que está à frente das lojas Renner aí, que pratica isso de uma forma muito intensa na Renner, e ele, inclusive, ele atribui o encantamento ao sucesso da marca. Que está evidente, né? Que está evidente, né? Os números mostram. Mostram, exatamente. É isso aí. E o encantamento, por si só, ele é algo que a gente não precisa fazer investimentos muito, muito grandes, né? Às vezes um brinde,
um mimo que seja de um cafezinho ou de um alimento diferenciado para aquele dia. Tudo isso pode fazer com que de repente o encantamento venha de uma forma muito genuína e ao mesmo tempo que faça muita diferença para aquele cliente naquele dia. Guilherme, eu tenho mais um exemplo bem legal para trazer e que eu mostro como a gente pode... eu viajava sempre para Belo Horizonte e ficava sempre no mesmo hotel. Um dia, sempre eu ficava no mesmo hotel. Um dia, quando eu cheguei no hotel, eu entrei no meu quarto do hotel, tinha um porta-retrato com a foto da minha família. Olha só. Então, olha só, mesmo fora de casa, eles trouxeram a minha casa para dentro do hotel. Quer dizer, então eles entraram na minha rede social, pegaram uma foto, colocaram no porta-retrato e colocaram, e eu fui surpreendida, como se eu estivesse deitando na minha cama, olhando pro meu criado mudo e tivesse a foto da minha família no criado mudo. E uma atitude muito barata, né? De você simplesmente revelar uma foto. Era um porta-retrato de plástico, assim, imitando papel impresso na impressora. Não era papel nem fotográfico, mas a ação foi feita ali. Então eu falo, a gente é pensar de formas aonde está. Eles pensaram, você está fora viajando, o que você sente falta? Da sua família, né? E qual é o hotel que a Márcia vai indicar em Belo Horizonte, caso alguém pergunte? Exatamente, é isso mesmo. Quanto custa uma propaganda gratuita dessa, né? Uma propaganda espontânea dessa, para alguém fazer, simplesmente porque foi tão encantador o momento em que você chegou dentro do quarto e tinha uma foto da tua família. Então vou ter que compartilhar. Claro, exatamente. Tem mais isso ainda, né? E fora mesmo. Isso, ainda acaba gerando posts e mais posts aí para fazer isso. Muito bom, muito bom. Pessoal, eu espero aí que a gente tenha ajudado todos vocês aí a sair daqui mais motivados para estar praticando. E principalmente o que eu queria deixar aqui de mensagem é ecoar aqui a minha gratidão, né? A nossa gratidão. Queria muito externar aqui a minha alegria de ter vocês como clientes nossos. E também, de certa forma, queria que a gente inspirasse os negócios de vocês e que esse conhecimento fizesse um diferencial junto da marca de vocês com os clientes de vocês, não é, Márcia? Eu acho, você falou no começo, né, que a Zarpelon pensa dessa forma, e eu acho também que é meio que uma filosofia, né? O cliente, ele diz pra gente o caminho que a gente tem que percorrer. Exatamente. Né? Se a gente souber ouvir ele... Exato. Então, muito mais do que, às vezes, estar escutando um palpite que, às vezes, vem atravessado por outras experiências, escute seu cliente. Ele tem muito mais para dizer para você do que, às vezes, muitos outros caminhos, né? Ou seja, o poder de fazer o encantamento está nas mãos de cada um de nós, né? Exatamente. Nas mãos e no ouvido. E no ouvido, exato. Principalmente no ouvido. No ouvido. Isso aí. Pessoal, estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast. Queria agradecer aí cada um de vocês. Agradecer mais uma vez a Márcia pelo carinho, pelo comprometimento aqui com a gente. Desejar um feliz Dia dos Clientes. Dizer para vocês que, bem, vocês sabem, mas reforçar aí que sem vocês a Zarpelon não seria nada. Sem vocês o nosso segmento não seria nada. E eu fico muito grato e muito honrado de poder estar à frente aí dessa empresa que tanto preza e tanto valoriza cada um de vocês. Márcia, queria que você desse as últimas palavras aí também. Mais uma vez, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço por estar fazendo parte de um momento tão importante que é o Dia do Cliente, e dizer que, assim, não é rasgação de seda, mas eu sou fã da Zarpelon pela forma, eu acompanho de perto. É recíproco, hein, pessoal? Não, mas é assim, acompanho e realmente é muito diferenciada a forma como... É muito difícil, às vezes, a gente ter a teoria e não saber aplicar na prática. E a Zarpelon, a gente percebe que tem um esforço sempre de estar pegando todos os sinais e aplicando. Você entra na Zarpelon e você percebe tudo isso. Então, Guilherme, parabéns. Eu sou fã da Zarpelon. Obrigado. E vida longa a Zarpelon e a todos os clientes. Que um feliz dia para todos nós. Legal, pessoal. Tudo de bom para vocês aí. Sabem que vocês são sempre muito bem-vindos. E de verdade, a gente espera aí que a gente possa ter aí inspirado cada um de vocês para fazer cada vez mais e melhor no negócio de vocês. Muito obrigado.